Olá, mais uma vez o Enem 142 com um exercício apenas de interpretação de gráfico. Esse tipo de questão sempre cai no Enem, sempre cai. E você precisa saber ler o gráfico. Ele disse que durante um certo período, de 15 dias, há uma variação numa cidade de temperatura e de umidade. E aí ele diz que o comportamento da temperatura é este aqui, ó, temperatura, que eu coloquei aí de preto. E o comportamento da umidade é este aqui, ó, que nós colocamos aí em vermelho ou em laranja. E você percebe pela questão que um está com uma linha contínua, o outro está com uma linha pontilhada. Então dá bem para você identificar qual é um, qual é o outro. E aí ele faz alguns comentários. Vamos à leitura e você vai entender o que é que ele está pedindo. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão de tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar seja inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deverá variar de 35 graus Celsius a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para o período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse resumo, um funcionário percebeu que no período que do gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1º, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em quantos desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Ele falou do dia 1º, ele falou do dia 12 e falou do dia 13. E falou que cada um deles teve um tipo de alerta. Ele falou que no dia 1º o alerta foi cinza. Ele falou que no dia 12 o alerta foi laranja. E falou que no dia 13 o alerta foi vermelho. E aí nós precisamos ver se realmente quais os dias que ele falou e que realmente foram certos. Bem, então vamos primeiro descobrir qual é a temperatura e qual é a umidade de cada um deles. No dia 1º, a temperatura no dia 1º, que é a linha preta, estava, você quer 20, a metade é 10, estava na metade da metade, ou seja, em torno de 5 graus Celsius. A umidade no dia 1º estava do 20 ao 30, após o 30, do 20 ao 40, após o 30, entre o 30 e o 40. Ou seja, vamos colocar aí 35%. No dia 12, a temperatura do dia 12 dia 12 é aqui. A temperatura é a preta, a linha contínua, estava em 40 graus Celsius. E a umidade do dia 12 era a linha vermelha. A umidade do dia 12 era 20%. Já o dia 13, a temperatura do dia 13, olhando o gráfico, o dia 13 é aqui, ó, entre o 12 e o 14. E aí o dia 13 é acima de 40. Vamos colocar um pouco aí, um 42. E a umidade do dia 13 é a linha vermelha. No dia 13, a linha vermelha está exatamente no 40%. Pronto.
Agora que nós temos posse das informações, nós podemos avaliar quais são os alertas. Ele disse que o alerta cinza, a temperatura precisa ser inferior a 5 graus Celsius. Sim, atende, está inferior a 10 graus Celsius. E a umidade inferior a 40%, está inferior. Portanto, o alerta cinza foi emitido corretamente no dia 1º. No dia 12, ele diz o seguinte, que a temperatura tem que variar entre 35 e 40. Está no 40. Olha aí, ó. Entre 35 e 40. Aí nós precisamos saber se o 40 está considerado também ou se o 40 não está considerado. Se o 40 estiver considerado, estará incluído. Se o 40 não for exclusivo, então não estará incluído. E aí não poderemos usar o laranja mais. Mas em compensação, a umidade do ar fica abaixo de 30%. E está abaixo de 30%. Então aqui nós temos uma dúvida, porque ele diz entre 35 e 40, e nós não sabemos se o 40 está incluído ou não. Mas vamos continuar a leitura. No dia 13, ele fala que o alerta foi vermelho. E o vermelho é quando a temperatura é superior a 40 graus Celsius. É superior. Mas a umidade é inferior a 25%. E a umidade não é inferior a 25%. Portanto, o alerta vermelho é falso. Falso, não é verdadeiro. Agora aqui nós ficamos numa dúvida. Porque as respostas possíveis neste exercício podem ser dia 1º apenas, ou dia 1º e dia 12. Por quê? Porque depende aqui se nós consideramos o 40 graus Celsius inclusive ou o 40 graus Celsius exclusivo. Veja bem, no alerta vermelho ele fala de temperaturas maiores que 40 graus. O alerta vermelho fala assim, é um alerta vermelho quando a temperatura for superior a 40 graus Celsius. E é laranja quando a temperatura está de 35 a 40. E o 40, então, se ele for exclusivo, não existe nenhum alerta possível para ser dado. Por isso que eu entendo que o 40 graus deveria ser incluído na resposta, no alerta laranja, e a solução deveria ser a 1 e a 12. Ou seja, a alternativa letra C. Mas, neste caso, o Enem considerou a letra A. Ele considerou o 40 graus como exclusivo. Portanto, o 40 graus que estava aqui não estava, então, estabelecendo um alerta laranja, e aí ele considerou a questão A. Uma questão que simplesmente deve ter dado uma demanda jurídica, porque quem a marcou a C pode alegar que não foi estabelecido, ficou claro se o 40 era inclusivo ou exclusivo. Então é um exercício muito discutível, mas que dá para a gente entender perfeitamente qual é o procedimento, e se as soluções, os parâmetros fossem claros, nós não teríamos como errar um exercício desse. Enem, número 142, muito bom para entendimento de gráfico. Continue conosco no Quero Matemática e tenha uma excelente prova no Enem no próximo ano. Um abraço e até a próxima.